todo o Brasil detonando, derramando sangue nos estudos. Muito feliz aqui com essa audiência recorde de vocês aqui em pleno domingo. Pessoal que acabou de fazer a prova da Polícia Civil de Pernambuco. Vamos passar o gabarito de direito penal. Vamos lá, direito penal. A gente começa, eu não vou falar número de questão não, porque todo mundo recebeu uma prova diferente, ok? Eu vou dizer qual é o enunciado da questão e vou dizer qual é a resposta. Aí você pega aí o teu caderninho, porque o teu caderninho sempre vai ser diferente de outro aluno que também está nos assistindo aqui agora, aí você já sabe qual é a resposta. A primeira questão de penal é a seguinte: acerca dos princípios básicos do direito penal brasileiro, assinale a opção correta. Hein? Pô, mas não dá pra ficar dando número, meu amigo. Porque o que acontece? Como é que eu vou ficar dando número se os cadernos de prova são diferentes? Entendeu? Os cadernos de prova são diferentes. Você não vai pegar pelo número, não. Você vai pegar pelo enunciado da questão. Você não tá com seu caderninho de prova aí? Pega pelo enunciado da questão. Vamos lá. Essa questão, qual é o enunciado dela? Acerca dos princípios básicos do direito penal brasileiro. É questão de princípios, gente. Assinale a opção correta. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência? Pô, claro que é. Lei penal mais benéfica sempre retroage para beneficiar princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ok. Seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, show de bola. Seja para contemplar a situação em que a conduta tipificada passe a não mais ser crime. Perfeito. Essa é a resposta. Na questão de direito penal, que fala de princípios, qual é a resposta? A lei penal mais benigna retroage para beneficiar. Seja para diminuir a pena, ou seja para gerar aquele fenômeno da abolição do crime, abolitio criminis, como aconteceu com adultério, que era crime, deixou de ser crime. Aconteceu também com crime de sedução, era crime, deixou de ser crime. Perfeito? Maravilha? Bom, próxima. O princípio da insignificância. Aliás, a correta é essa. É a que fala, é possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores. Essa é a resposta correta. Vamos ver o que é que está errado nas outras, rapidinho. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Não tem nada a ver, gente. Que papo furado é esse de vida humana com o princípio da insignificância? Opção para aventureiro, me desculpa, não tem nada a ver, certo? O cara aqui, membro da banca, quis brincar com você. Seguinte, o princípio da última ratio, ou da intervenção mínima no direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa a ser prejudicada por este crime o permitir. Não tem nada a ver. O princípio da intervenção mínima nada mais é do que aquele princípio segundo o qual o direito penal somente deve ser aplicado quando as outras alternativas do direito não forem suficientes para resolver o problema que está posto. Ok? Quando as outras alternativas do direito são insuficientes, entra o direito penal. Não tem nada a ver com o que ele disse aí. Maravilha. Eu vou atender aqui meu comandante aqui, ao vivo. Atendendo aqui o comandante aqui do AEP, ao vivo. Não fala meu nome aí não, maluco. Pode ir ao vivo. Não tá. O comandante do AEP é Deus, meu amigo. É Deus. Viu? Acabei aqui. Estou ao vivo aqui. Acabei aqui de receber aqui o telefonema aqui do comandante do AEP. Mari, coordenadora do AEP. Então continua. Detonando, galera! Bem, pessoal, então veja. O que é que nós temos aqui? Próxima. O quê? Que papel, cara? Baixa o papel por quê? Vamos lá, negócio de papel. Vamos lá, negócio de baixa papel. Pode falar aí, o cara baixa o papel, baixa o papel. Deixa de papo furado, meu irmão. Comigo tem isso não. Aqui o pessoal lá tem frescura com o negócio, baixa, sobe papel. Vamos lá. Aí tem a da fragmentariedade. Letra D de dado.
O princípio da fragmentariedade ou do caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se a sua conduta coincidir com qualquer verbo descrito desse crime. Não tem nada a ver. Isso é o princípio da reserva legal. É o princípio da taxatividade das normas penais que decorre do princípio da reserva legal. Isto é, a conduta praticada deve estar descrita taxativamente nos elementos descritivos da norma penal. Não tem nada a ver com fragmentariedade. E o que é fragmentariedade, professor? É a seleção dos bens jurídicos mais importantes que devem ser protegidos na norma penal. A norma penal só pode proteger os bens jurídicos mais importantes. Essa seleção é o que se chama de fragmentariedade no direito penal. E a última, o princípio da anterioridade no direito penal informa que ninguém será punido sem lei anterior que o defina. Muita gente marcou essa, sabe por quê? Por falta de atenção, porque não leu até o final. Aí o cara só lê até o começo, é o princípio segundo o qual não existe crime sem lei penal anterior que o defina. Até aqui tudo correto, tudo certo. Mas o que é que está errado nesse quesito, nessa alternativa? É a parte final, quando ele chega e diz, ou seja, a lei nunca pode retroagir. Típico do CESP, né? Vai dizendo uma coisa que está certo, vai dizendo que está certo, vai dizendo que está certo. No finalzinho coloca que está errado. Aí torna o quesito todo errado. Portanto, errado, pessoal. Resposta correta é essa. É possível uma lei penal mais benigna que alcance condutas anteriores à sua vigência, tá? Essa daí, no meu caderninho de prova é questão 41, mas vai mudar dependendo do teu caderno de prova. É a questão de princípios. Próxima. Rubens estelionatário, que mora na cidade de Goiânia, onde é funcionário de um banco, realizou fraudes emitindo boletos que lhe foram pagos nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. A questão mais fácil da sua prova da Polícia Civil de Pernambuco foi essa. A partir das contas bancárias de pessoas que não percebiam que os valores lhes estavam sendo subtraídos. Nessa situação, conforme o direito penal, não é conforme o processo penal, é conforme o direito penal, considera-se lugar do crime o quê? De acordo com o direito penal. Todo mundo sabe que no âmbito do direito penal foi adotada a teoria da ubiquidade ou a teoria mista. Lugar do crime tanto é o lugar onde aconteceu a ação ou omissão, como também o lugar onde aconteceu o resultado. Qual é a resposta? Vamos lá, professor. Somente a cidade de Goiânia? Não. Somente as cidades de São Paulo ou Porto Alegre? Porque nessa cidade se deu um resultado? Também não. Qualquer uma das cidades mencionadas, visto que o Brasil adota a teoria mista ou da ubiquidade, veja, na cidade de Goiânia, foi onde aconteceu a ação. Ele fala, realizou fraudes emitindo os boletos. Aonde? Na cidade de Goiânia. Que lhe foram pagos nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. Então, o resultado aconteceu aonde? Em São Paulo e Porto Alegre. A partir da conta bancária de pessoas que não percebiam que os valores lhes estavam sendo subtraídos. Nesse caso, pessoal, o que é lugar do crime? Tanto vai ser Goiânia, onde foi praticada a ação criminosa, como vai ser também, pessoal, na cidade de São Paulo e Porto Alegre, onde aconteceu o resultado. Qual é a resposta correta? Qualquer uma das cidades mencionadas, visto que o Brasil adota a teoria mista ou da ubiquidade. Aguinha com açúcar, essa questão, né, pessoal? Água com açúcar. A resposta é letra C de casa. Maravilha. Próxima. Acerca das questões de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, essa daqui foi facílima também. Essa daqui foi entregue na bandeja para você. Qual é a resposta? Na minha aqui, no meu caderno de prova, 43, né? Acerca das questões de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A excludente de ilicitude, em caso de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Facílima. Ou questão fácil, né, pessoal? Letra da lei apenas disse o que diz o artigo 23 do Código Penal. Essa daí, meu amigo, foi aguinha com açúcar mesmo. Quem errou essa daí, pule do barco, nade e volte para o barco novamente. Próxima. A próxima, no meu caderno aqui, 44, é uma questão de imputabilidade penal. Maravilha? Diz, são inimputáveis os menores de 18 anos de idade.
ficando eles, no entanto, sujeitos ao cumprimento de medidas socioeducativas e outras medidas previstas no ECA. Corretíssimo. Os menores de 18 anos são inimputáveis, mas como muitas pessoas não sabem, eles não ficam distantes de responsabilidade, não. Ao contrário, não existe responsabilidade penal, mas a responsabilidade existe em relação ao menor de 18 anos. É uma responsabilidade administrativa de aplicação de medidas socioeducativas nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Correta essa opção, que no meu caderno aqui é letra A, no seu pode ser diferente, tá? As outras são absurdas. Tem uma aqui que é absurda, que vai falar que menoridade é com 21 anos, a gente sabe que não é. Outra aqui que vai dizer que a embriaguez culposa exclui a imputabilidade, a gente sabe que não. Emoção, paixão também não exclui imputabilidade. Aí vai ter uma outra que vai dizer que a embriaguez não exclui a imputabilidade quando for completa por caso fortuito ou força maior, e nós sabemos que é o único caso que exclui a imputabilidade é quando ela for completa por caso fortuito ou força maior. Então, qual é a resposta dessa questão de imputabilidade? Menor de 18 anos é inimputável, mas não fica, claro, livre de nada. Vai ter responsabilidade no ECA. Próxima. Veja, eu não estou tendo muita preocupação de ficar justificando cada quesito. Aqui é o gabarito extraoficial. É o que você está querendo agora, é a resposta e é o que eu estou passando. Com breve justificativa. Próxima questão. A questão começa assim, é a 45 no meu caderno. É uma que vai falar do Roberto, do Pedro, do Lucas. Diz assim, Roberto, Pedro e Lucas planejavam furtar uma relojoaria. Para a consecução desse objetivo, eles passaram a vigiar a movimentação da loja durante algumas noites. Quando perceberam que o lugar era habitado pela proprietária, uma senhora de 70 anos de idade, que dormia quase todos os dias em um dos quartos dos fundos do estabelecimento. Eles terminaram desistindo dos seus planos. Show de bola. Certa noite, depois dessa desistência, sem a ajuda de Roberto, quando passavam pela frente da loja, Pedro e Lucas perceberam que a proprietária não estava presente e decidiram, naquele momento, realizar o furto. O Pedro ficou vigiando nas imediações e o Lucas entrou dentro da loja com uma sacola, quebrou a máquina registradora, pegou o dinheiro ali depositado e alguns relógios. Saiu em seguida, encontrou-se com Pedro e deu-lhe 10% dos valores que conseguiu subtrair da loja. Show de bola. Questãozinha simples, né? Na situação hipotética, os quesitos são bem interessantes. Pedro, partícipe. Primeiro de tudo, vamos logo descartar o Roberto, né, pessoal? Lembre-se, o Roberto estava com Pedro e o Lucas naquela fase do planejamento. E eles tinham desistido. Tchau, Roberto, você não existe nessa história. Pedro e o Lucas é que decidiram, certa noite, entrar lá dentro da loja. Pedro e Lucas. Só que, o que foi que aconteceu? O Pedro ficou do lado de fora e o Lucas entrou e subtraiu. Maravilha. Pedro, partícipe, terá pena mais grave. A gente, já está errado aqui. A gente sabe que partícipe tem a diminuição de pena de 1/6 a 1/3 e não pena mais grave. Pô, descarta essa opção. Próxima. Roberto será considerado partícipe? Não, Roberto não fez nada. Ele desistiu justamente na fase de planejamento, de idealização do crime que não caracteriza nada. C de casa. Se a atuação de Pedro for tipificada como participação de menor importância, a pena dele poderá ser diminuída, com certeza. Professor, me diga uma coisa, o Pedro, ele é partícipe? Ele é partícipe. Ele ficou do lado de fora, vigiando o local, certo? Enquanto o Lucas entrava e subtraía os bens. Ou seja, o Lucas executou o verbo núcleo do tipo, executou a ação nuclear, enquanto o Pedro teve uma participação acessória secundária. Ele é partícipe. Aí ele diz, se a atuação do Pedro for tipificada como participação de menor importância, muito provavelmente sim, a pena dele
poderá ser diminuída. Correto, quem tem participação de menor importância tem a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Essa é a opção correta. Portanto, no meu caderno de questão, a 45 é essa. Letra C de casa é a correta. Próxima. Pedro e Lucas serão responsabilizados pelo mesmo tipo penal e terão necessariamente a mesma pena? Claro que não. Mesmo tipo penal, sim. Ambos respondem pelo crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Mas, mesma pena, necessariamente não, porque um vai ter diminuição da pena. Letra E. O direito penal brasileiro não distingue autor de partícipe. Brincadeira, né? Essa daí. Portanto, 45 é essa C de casa. No meu caderno. Considerando a situação hipotética apresentada no texto e os tipos penais inscritos no Código Penal, sob o título de crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta. A situação em apreço traz o tipo penal furto mediante subtração de coisa alheia, móvel com violência ou grave ameaça. Deus do céu, que é isso? Todo mundo sabe que não existe furto com violência ou grave ameaça. Barbaridade. Próximo quesito, próxima alternativa. Na situação considerada, a quebra da máquina registradora caracterizou emprego de violência na subtração de bem móvel e, consequentemente, a prática do crime de roubo. Completamente errado. Violência exclusiva contra coisa, não caracteriza violência para efeito de caracterizar roubo. Violência para caracterizar roubo tem que ser violência contra a pessoa. Nesse caso da questão, é furto. Errado também. O cometimento do crime no período noturno poderá ser causa de aumento de pena. Corretíssimo. Foi praticado à noite e você sabe que quando é praticado durante o período noturno, incide causa de aumento de pena. Mesmo que não tenha alguém no imóvel, como é o caso dessa senhora que não estava lá, mesmo que não esteja o proprietário do imóvel naquele momento, no lugar, incide a causa de aumento de pena do repouso noturno. E o STJ ainda entende que repouso noturno equivale a noite. A pessoa não precisa nem estar repousando efetivamente. Portanto, é a letra C de casa que é o cometimento do crime no período de repouso noturno. A letra D. Apropriação indébita é o tipo penal em que incorrerá a pessoa que vier a adquirir algum dos relógios. Não, a pessoa que vier a adquirir algum dos relógios não é apropriação indébita. É crime de receptação. Dá um tempo. E a venda dos relógios, objeto do crime cometido por Pedro e Lucas, configurará o crime de receptação. Olha, esse quesito, essa afirmação, ela gera uma dubiedade. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu tenho aqui o Lucas e o Pedro. Foram eles que praticaram o furto. Perfeito? Maravilha. Eu tenho o furto de quê? De relógios. Eu tenho o furto de relógios. Se entra uma terceira pessoa nessa jogada, entra um terceiro. Aqui eu tenho o Lucas, aqui eu tenho o Pedro. Os agentes que cometeram o crime de furto. Se entra um terceiro nessa história, eu vou chamar de Simão. E o Simão vai vender esses relógios que foram subtraídos pelo Lucas e pelo Pedro. O crime que comete esse terceiro, que eu chamei aqui a título de exemplo de Simão, é receptação. Não tenho nem dúvida, isso aqui é receptação. Que é o artigo, você sabe, é o artigo 180 do Código Penal. Não tenha dúvida que quem vende produto de crime em proveito próprio ou alheio comete receptação. O problema é que ele não deixou claro nessa alternativa se quem vendia era um terceiro ou se seriam Lucas e Pedro. Por quê? Porque eu quero que você separe duas situações que são completamente diferentes. Essa foi a questão mais difícil
da prova das questões de direito penal. Se for Lucas e Pedro vendendo, se Lucas e Pedro vão vender o produto do crime de furto que cometeram, isso não é crime. Esse ato de vender não é crime. Esse ato de vender é considerado apenas o quê? O chamado post-factum impunível. Conduta após o fato é o chamado post-factum impunível. Impunível. São condutas após o fato, após a consumação, que nada mais são do que exaurimento do crime de quê? Do crime de furto. Essa conduta de Lucas e Pedro de vender os relógios depois de terem furtado estes relógios não configura crime algum. Por quê? Pós-facto impunível. São consequências após a consumação que representam apenas exaurimento. Que princípio é esse? Princípio da consunção. Perfeito? Agora, se for um terceiro vendendo os relógios, subtraído por eles, aí sim seria receptação. Gera uma dubiedade? Gera. Mas você pensa assim, eu tenho um quesito, um que é certo, um que é correto, e outro que é dúbio. Qual é o que eu tenho que marcar? É o que é certo. Não é que essa afirmação, a venda dos relógios objeto do crime cometido por Pedro e Lucas, configurará o crime de receptação. Não é que ela seja absurda. Até poderia ser, desde que eu considere que é um terceiro vendendo, e não os dois. Perceberam? Mas gera dubiedade? Gera. Eu posso interpretar como um terceiro vendendo, nesse caso é crime de receptação, ou os próprios agentes que furtaram os relógios vendendo, nesse caso não é crime. Diante de um quesito que eu sei que é verdadeiro e outro que é dúbio, você tem que marcar o verdadeiro. Perfeito? Próxima. Acerca dos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Letra A. Sempre que um agente mata uma vítima, mulher, tem-se um caso de feminicídio. Completamente errado. Olha a armadilha da banca. Não basta ser mulher. Tem que ser mulher, a vítima, mas tem que ser em razão de discriminação ou menosprezo pela condição desta, de ser mulher. Você tem que levar em consideração o menosprezo ou a discriminação, ou ainda violência doméstica. Professor, não basta ser mulher? Basta não. Você tem que matar porque você considerou a mulher um ser inferior. E você matou por quê? Não, porque eu considerei um ser inferior, um ser que poderia morrer por ser inferior. Tem que ser isso daí. Isso é feminicídio. Tudo bem? Qual é a pegadinha aqui? Sempre que um agente mata uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio? Errado. Sempre não. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes? Ah, dá um tempo. Tem homicídio, tem aborto, tem induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, tem um infanticídio. São 4 crimes dolosos, são quase 4 crimes contra a vida, né? Dolosos contra a vida. Opção seguinte, o aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, não existindo hipótese de exclusão da ilicitude. Claro que existe hipótese de exclusão da ilicitude. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante, perfeito, aborto necessário, ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro, perfeito também, é o aborto sentimental. Então, no meu caderno de questões, é letra D de dado, tá? Questão fácil, né? Quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá diminuição de pena? Não, será qualificado. As penas em abstrato vão aumentar. Bom, galera. Bem, aí tem essa questão, que eu não vou ler o enunciado para poupar tempo aqui. Fala da Laura e do Tiago, enunciado imenso, que são casados há 6 anos. O resumo da história é o seguinte, eles são casados, mas estão se separando. Um dia o Tiago consegue a chave de casa e a Laura estava bastante embriagada. Embriagada, adormeceu e o Tiago, que é marido dela, mas está se separando desta, acreditava que merecia manter conjunção carnal com ela, aproveitou-se do fato de que ela estava completamente embriagada e manteve relação sexual com Laura.
que já estava praticamente desacordada. É claro que isso é estupro. Estupro de quê? De vulnerável. Não é o do artigo 213, é o estupro de vulnerável. Quais são as 3 hipóteses de estupro de vulnerável? Menor de 14 anos, quando a pessoa tem problema mental, algum problema mental que lhe impede de dispor sobre sua sexualidade. E a terceira hipótese de estupro de vulnerável, quando a pessoa, por qualquer outro meio, não pode dispor acerca da sua liberdade sexual, dispor acerca da sua sexualidade. Então, claramente, esse é um caso que eu não sei quando foi que o membro da banca elaborou essa questão, mas parece muito essa questão inspirada nesse caso terrível, essa tragédia dessa garota que sofreu o estupro coletivo, que estava entorpecida. Os caras foram lá, se aproveitaram e praticaram conjunção carnal com esta. Vamos às opções. Tiago poderá ser acusado de crime de estupro de vulnerável. No meu caderno de questões aqui está correto. Gabarito, letra A, é estupro de vulnerável. Letra B, praticou crime de assédio sexual, dá um tempo, tem nada a ver. Letra C, para que se configure estupro, precisa ter conjunção carnal? Não. Pode ser conjunção carnal, que é o coito vagínico, ou qualquer ato libidinoso, sexo anal, sexo oral, também é estupro. Até mesmo aquele beijo lascivo, que é o chamado beijo apaixonado de embriagados em época de carnaval, que uma pessoa dá na outra, se for forçadamente com violência ou grave ameaça, caracteriza estupro. Que mais? Ele fala na outra opção, Tiago não poderá ser acusado de estupro porque Laura ainda é sua esposa. Meus amigos, há muito tempo atrás, em 1920, 30, se tinha discussão se esposa podia ou não ser vítima de estupro cometido por marido. Hoje em dia essa discussão nem mais existe. É claro que marido pode estuprar a esposa. Não é obrigação do casamento, não, que possa ser levado à coação da mulher, não. E último quesito, Tiago não poderá ser acusado porque não usou grave ameaça ou violência. Não é crime cometido com grave ameaça ou violência. Esse é o estupro de vulnerável. Portanto, a opção correta é Tiago poderá ser acusado do crime de estupro de vulnerável, no meu gabarito aqui do meu caderno de questão, letra A. Que mais? Só para fechar, última questão de direito penal, depois eu volto com legislação especial e processo penal, tá? Entra o professor Macedo agora, já, daqui a 30 segundos, e eu entro depois do professor Macedo, com a parte de processo penal e legislação extravagante. Veja, última questão, crimes contra a administração pública. Qual é a resposta correta? Um governador que ordenar a aquisição de viaturas policiais e o pagamento destes com recursos legalmente destinados à educação infantil cometerá peculato? Não. Que crime é esse? Desvio irregular de verbas públicas. Não é peculato. Quando você tem uma verba que ela tinha um interesse público e ela é desviada para um outro interesse público, não tem nada a ver com peculato, tá? É desvio irregular de verbas públicas. Errada essa daí. Se forem ocupantes de cargos em comissão, ou de função, ou de direção, ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público, os autores de crimes contra a administração pública terão direito à redução das suas penas. Absurdo. Quando é função de direção, de assessoramento, cargo de confiança, tudo isso é causa de aumento de pena. Errado. A circunstância de funcionário público é comunicável a particular que cometa o crime sabendo dessa condição especial do funcionário. Corretíssimo. Exemplo, o indivíduo é funcionário público, ele vai subtrair bens da administração pública. Ele liga para um primo meu, primo, eu estou aqui com os bens da administração pública que eu quero subtrair para mim. Você pode vir aqui para a gente levar na sua caminhonete? Eu estou precisando de uma caminhonete. O primo vai lá, a circunstância de caráter pessoal dele, ser funcionário público, se transmite para o primo, fazendo com que o primo também responda por peculato. Ambos respondem por peculato. Maravilha. Essa é a correta, a letra C. A letra D é absurda, fala policial que exigir propina. Exigir significa coagir, ameaçar. Não é corrupção passiva, é concussão. E a última é agente penitenciário que não recolher aparelhos celulares cometerá crime de condescendência criminosa? Claro que não. Aí cometerá crime específico daquele crime de evitar a entrada de aparelho celular dentro do estabelecimento penitenciário, dependendo do caso, dependendo da situação, até outra situação. Mas não tem nada, absolutamente nada a ver com condescendência criminosa. Opção correta, então, no meu gabarito aqui,
Letra C, no meu caderno de prova, questão 49. A circunstância de funcionário público é comunicável a particular que cometa o crime sabendo dessa condição. Detonando uma prova de direito penal boa, mesclando questões de nível, mesclando questões muito fáceis e, como no CSP é CESP, sempre tem que ter uma questãozinha que gera dubiedade. A que gera dubiedade é essa da receptação. Tenho muita honra de apagar o quadro aqui para esse grande professor que vai entrar agora. Vocês agora vão ter o gabarito extraoficial com um professor que é um monstro na disciplina de português. Gente, no final do evento, eu vou fechar o evento, vamos fazer um pequeno intervalo, e no final do evento, nós vamos simplesmente escolher aqui quem mais compartilhou o link do evento, quem mais divulgou, quem mais compartilhou esse evento. Não tem. O AEP é referência nacional. Nós, em carreiras policiais, as nossas aprovações na Polícia Federal, na PRF. Outra coisa, vem Polícia Federal, vem PRF por aí. Arregaça tuas mangas, sai dessa ideia de negócio de crise no país. Crise é o que tem na sua cabeça, meu amigo, certo? Crise é conversa fiada para quem não quer estudar. Vem Polícia Federal, vem Polícia Rodoviária Federal, vários concursos da polícia no Brasil todo. Carreira policial não tem outro. AEP é número 1 Brasil, carreira policial. Nós somos os melhores. Detonando. Tamo junto. Até a vitória. Força!